Vamos mergulhar numa história de um tempo bem complicado para o povo de Israel. A opressão era uma sombra constante, sabe? O medo simplesmente dominava tudo. E a esperança? A esperança parecia algo de um passado bem distante. Essa passagem do Cântico de Débora pinta um quadro bem desolador. Tenta imaginar a cena. O comércio para, ninguém viaja mais e as pessoas se escondem andando por caminhos alternativos só para evitar o perigo. Era uma terra completamente paralisada pelo medo. E é exatamente nesse cenário de desespero total que a nossa história dá uma virada. Do meio de toda essa angústia, uma figura que ninguém esperava se levanta, pronta para reescrever o destino do seu povo. Ok, vamos entender isso melhor. Quem era essa pessoa? Não era um rei, muito menos um general. Era Débora, uma mulher cuja sabedoria e fé se tornariam a arma mais poderosa de Israel. O papel de Débora era duplo e, para aquela época, algo revolucionário. Primeiro, ela era uma profetisa, ou seja, vista como uma porta-voz direta de Deus. E também era juíza, a autoridade civil máxima. Pensa só nisso. Numa sociedade superpatriarcal, as pessoas vinham de longe para ouvir o julgamento e a sabedoria de uma mulher sentada debaixo de uma palmeira. A liderança dela não vinha de sangue real ou poder militar, mas sim de uma autoridade moral e espiritual imensa. E é dessa posição de autoridade que ela recebe uma missão divina. Uma ordem bem clara, ousada e que, sinceramente, parecia impossível. Ela tinha que chamar Baraque, o comandante militar, e dar a ordem para ele reunir 10.000 homens de 2 tribos específicas. O plano? Marchar até o Monte Tabor e bater de frente com o temido general Sisera. É aqui que a fé encontra a ação. A estratégia está traçada, mas uma conversa super importante entre Débora e Baraque vai trazer uma profecia que define não só a batalha, mas todo o legado dessa vitória. Baraque, um militar experiente, olha para a missão e hesita. A condição que ele coloca é muito reveladora. Eu só vou se você for comigo. Isso mostra que a presença de Débora, a autoridade espiritual dela, era vista como mais importante para a vitória do que qualquer tática militar. A resposta dela é imediata e firme, mas ela já avisa que isso vai ter uma consequência. E aqui está o ponto-chave. Débora topa ir junto, mas ela profetiza que a glória da vitória não vai ser dele. A honra de derrotar o general inimigo seria entregue nas mãos de uma mulher. Essa profecia vira de cabeça para baixo todas as expectativas de glória militar da época e prepara o terreno para um final que ninguém poderia imaginar. Para a gente entender por que o Baraque hesitou, é só olhar para este número, 900. Cícera não tinha só um exército grande, ele tinha 900 carruagens de ferro. Era o que havia de mais moderno em tecnologia militar na época. Imagina só, era como se fosse uma força de tanques de guerra modernos contra uma infantaria a pé. Em termos humanos, a missão era basicamente suicida. No momento da verdade, quando o exército de Cícera se aproxima, é a voz de Débora que comanda, sem hesitação nenhuma, apenas a certeza de que aquele era o dia marcado para a vitória. É ela quem dá a ordem final para a batalha começar. E a batalha, nossa, ela é surpreendentemente rápida. A história conta que uma confusão divina caiu sobre o poderoso exército de Cícera. As carruagens de ferro, que eram a maior vantagem deles, viraram uma armadilha. Provavelmente atolaram na lama de um rio que encheu com a chuva. A força bruta do inimigo foi simplesmente neutralizada por uma força muito maior. E essa imagem aqui resume perfeitamente a virada no jogo. Cícera, o comandante das 900 carruagens, o terror da região, abandona o veículo dele e foge a pé, sozinho. O maior símbolo do poder opressor é reduzido a um fugitivo desesperado. A profecia começa a se cumprir. Agora, a história muda de cenário. A gente sai do campo de batalha e vai para dentro de uma única tenda. A profecia de Débora está prestes a se realizar de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Na fuga, Sisera procura abrigo onde ele se sentia mais seguro, na tenda de Jael. Mas por que lá? Porque existia um tratado de paz entre o rei dele e o clã da Jael. Então ele achava que estava em território neutro, seguro. Foi um erro de cálculo fatal. A Jael o recebe, agindo como hospitalidade. Oferece leite, que é uma bebida mais forte que a água e que ajuda a dar sono. Ela o cobre, oferecendo conforto. E então, enquanto ele dorme, exausto,
Ela pega as ferramentas do seu dia a dia, as ferramentas de uma mulher que monta e desmonta tendas, uma estaca e um martelo. A tensão no ar é palpável. Com uma coragem impressionante, ela executa um ato brutal, transformando um objeto doméstico numa arma de libertação. O general, que aterrorizou uma nação inteira, é derrotado não por um exército, mas por uma mulher, usando as ferramentas do seu próprio domínio. A frase é curta, direta e final. A ameaça foi eliminada. E a profecia de Débora se cumpre de forma literal e chocante. A glória da vitória foi, de fato, para as mãos de uma mulher. A guerra acabou, mas a história não. O que vem a seguir é um dos poemas mais antigos e poderosos da Bíblia, o Cântico de Débora e Baraque, uma celebração que garante que esses eventos nunca, jamais, sejam esquecidos. O próprio cântico já começa com essa chamada para ação, um despertar. É o reconhecimento de que a vitória militar não é completa sem uma vitória cultural, espiritual. É preciso contar a própria história, celebrar os heróis e dar um sentido para tudo o que aconteceu. E o cântico não deixa nenhuma dúvida sobre quem é a heroína central do desfecho. Jael, uma estrangeira, não é tratada como um detalhe na história. Pelo contrário, ela é celebrada como abençoada acima das mulheres. A ação decisiva dela é imortalizada com o louvor, mostrando que heroísmo não tem nacionalidade. Mas o cântico é muito mais complexo que isso. Ele funciona como uma crônica nacional. Ele louva as tribos que responderam ao chamado, que arriscaram tudo. Ele questiona duramente aquelas que ficaram de fora, que preferiram a segurança. E num momento de uma profundidade emocional incrível, ele nos leva até a janela da mãe de Cícera, imaginando a angústia dela esperando por um filho que nunca mais vai voltar. É uma obra que celebra a vitória, mas sem ignorar o custo humano dela. O poema termina com essa declaração poderosa que transforma uma vitória específica num princípio universal. É a conclusão teológica da história, a busca por justiça e a fé de que, no fim das contas, a opressão não terá a palavra final. E qual foi o resultado de toda essa liderança, fé e coragem que vieram de lugares tão inesperados? 40 anos de paz. Uma geração inteira de descanso e segurança para uma terra que lá no começo da nossa história vivia paralisada pelo medo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A história nos mostra a liderança estratégica e espiritual de Débora, a coragem de Baraque, que soube reconhecer a necessidade de uma autoridade maior que a dele, e a ação chocante e decisiva de Jael, uma forasteira. Então, o que realmente define um herói? É a sabedoria para guiar, a humildade para seguir, ou a coragem para agir com as ferramentas que se tem à mão, exatamente onde ninguém espera?